Olá, meu nome é Shizuka e eu vou contar para vocês um pouco da influência da culinária e gastronomia japonesa aqui no Brasil. O Japão é um país que está situado no Oceano Pacífico, ao extremo leste do continente asiático. Ele é formado por arquipélagos, tem mais de 6.000 ilhas, a maioria de origem vulcânica, e o Monte Fuji é o mais alto e o mais famoso vulcão no Japão, e é também um dos cartões postais deste país. O Japão ele ocupa uma área de aproximadamente 377.899 quilômetros quadrados. É um país montanhoso, com 2/3 de seu território coberto por florestas. Tem uma população de em torno de 127 milhões de habitantes e vive uma monarquia parlamentarista. Conhecida como a Terra do Sol Nascente, o Japão é um país que tem uma cultura milenar, com hábitos marcados por tradição e honra, mas convivendo em perfeita harmonia com a modernidade. Histórias de samurais, guerras e glórias emprestam emoção e encantamento a paisagens deslumbrantes, a cidades e templos. O Japão moderno, consciente de sua limitação territorial e de recursos naturais, procura manter uma relação de cordialidade com todos os países, incentivando o intercâmbio comercial e cultural. Dependente de fornecedores externos, o Japão se tornou o principal exportador de produtos manufaturados e detentor da tecnologia de ponta em quase todos os setores industriais. Com o Brasil, o Japão possui fortes laços de amizade e proximidade diplomática, tanto pela intensa relação comercial entre ambos os países, quanto pela grande quantidade de imigrantes japoneses e seus descendentes que residem em território brasileiro. A culinária é um dos aspectos centrais da existência humana e seu consumo ajuda a moldar a identidade de um povo. E no caso do Japão, ela reflete uma sociedade extremamente ritualizada, atenta aos detalhes com um refinado apuro visual e que prima pela pureza e simplicidade de seus sabores. Sua importância para as tradições japonesas é tão grande que a culinária japonesa, em 2013, foi reconhecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Bom, em relação ao Brasil, sabemos que a alimentação brasileira sofreu grande influência de vários povos, como os portugueses, indígenas, africanos, italianos. E a influência da culinária japonesa em nossa cultura, ela se iniciou com o processo imigratório, em 1908, com a chegada dos 781 imigrantes que trouxeram na bagagem uma cultura rica e hábitos alimentares peculiares que, integrados aos nossos costumes, ajudaram a mudar as feições do cardápio brasileiro. Uma das grandes dificuldades iniciais da população japonesa foi a adaptação ao novo regime alimentar, já que a alimentação diária, consumida pelos orientais, não eram tão populares para os brasileiros da época. E na década de 1920, os imigrantes que aos poucos conseguiram se libertar do trabalho braçal nos cafezais, migraram para as atividades hortifruti-granjeiras. A vida dos imigrantes permitiu a incorporação de uma variedade de frutas, verduras e legumes, como caqui, maçã, pera, acelga, espinafre japonês, broto de
feijão, broto de bambu, rabanete, abóbora cabotiá, entre uma diversidade de produtos, enriquecendo a culinária nipo-brasileira. No Brasil, a culinária japonesa era consumida somente dentro da comunidade Nikkei até a década de 70. Aí, por volta da década de 80 e mais fortemente na década de 90, ela também começa a ser apreciada pelos brasileiros não Nikkeis. O Japão é também conhecido pela qualidade de vida e longevidade de seus habitantes, que gira em torno de 83,91 anos e tem uma taxa de obesidade impressionante, 3,1% contra 33,9% nos Estados Unidos. O fato é atribuído à sua dieta, né, que é rica em arroz, algas, legumes, verduras, frutos do mar e muito peixe. E dizem que os japoneses também fazem escolhas mais saudáveis no seu estilo de vida, né? Eles tendem a andar mais e a não comer demais. Atualmente, há muitas cidades brasileiras que possuem mercearias especializadas em comidas orientais e supermercados que comercializam alguns ingredientes para a comida japonesa. A cidade de São Paulo concentra a maior parte dessas lojas e oferece a maior variedade desses ingredientes devido à forte presença de imigrantes asiáticos e seus descendentes, sendo o bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, um exemplo da influência japonesa no Brasil. Uma das comidas que faz muito sucesso no Brasil é o sushi e o yakisoba. E eles são muito comuns em feiras. Até mesmo o drink brasileiro mais famoso, a caipirinha, ganhou uma versão japonesa com o sake, né, sendo batizada de sakeirinha. Os pratos tradicionais japoneses são preparados à base de arroz, sopa de miso, que é aquela pasta de soja, peixe ou carne, né, acompanhados de tsukemono, que são os picles japoneses. Os temperos mais comuns na cozinha japonesa são o shoyu, que é o molho de soja, o wasabi, que é uma raiz forte, o miso, que é a pasta de soja, o karashi, que é a mostarda, mirin e sake, que são bebidas alcoólicas à base de arroz, e o dashi, que é o caldo de carne ou peixe. Antes de qualquer refeição oriental, a primeira coisa que vem à mesa são os hashis. Né? Traduzindo, significa ponte. E na hora do almoço do jantar, eles estão fazendo a ponte entre o alimento e o nosso paladar. E antes de começar a comer a refeição, é um costume, e na minha família também, dizermos Itadakimasu, que literalmente significa eu humildemente recebo. E Gotsou-sama desta, depois da refeição, que significa foi um banquete ao anfitrião e aos funcionários do restaurante na hora de ir embora. Agora eu vou passar algumas definições para melhor entendimento dos pratos típicos. Sashimi são fatias finas de peixes ou de frutos do mar crus. Além de inúmeras opções de peixes usados para fazer o sashimi, existem ainda variações de cortes. Os retangulares e mais grossos geralmente são feitos em carnes macias. Cortes diagonais em peixes estreitos e os finíssimos são perfeitos para as carnes mais firmes. Podemos usar tanto peixes de água salgada do mar como as de água doce, lagos e rios. Existem sashimis de polvo, lula, camarão, salmão, atum, etc. Normalmente temperados com shoyu e uma pequena porção de wasabi. E que além de temperar, ela tem uma função bactericida. Sushi são bolinhos de arroz temperados com vinagre levemente adocicados e coberto por uma fatia de peixe cru misturados com alga ou frutos do mar. Dependendo do formato, recheio e modo de preparo, recebem diversas denominações. Pode ser moldado com a mão ou enrolados. O nigiri
Bolinho de arroz em forma alongada, coberto com fatias de peixe cru ou ainda polvo e camarões, sempre preparados à mão e sem ajuda de esteirinhas ou formas e apresentados em pares. As pessoas tendem a molhar o arroz do onigiri no shoyu, mas o certo, conforme a cultura oriental, é molhar o peixe. Temaki é o cone de alga recheada com arroz, peixe, pepino e outros ingredientes. O nome quer dizer enrolado na mão. A palavra te do temaki significa mão. A alga marinha do temaki tem que estar bem sequinha e crocante. Se você demora para comer a alga, ela amolece com a umidade e fica borrachenta. Tempurá, empanado frito de legumes, carnes ou frutos do mar. Ele pode ser feito com vários tipos de peixes, moluscos e vegetais que são envolvidos por uma fina camada de massa, fritos em muito óleo quente. É um dos pratos mais populares e apreciados no Japão e aqui mesmo no Brasil. Yakisoba. Trata-se de uma variação de macarrão semifrito na chapa, servido com legumes e molho de shoyu. Costuma ser preparado também com carnes e frutos do mar. Refeição saborosa e equilibrada em que encontramos quase todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Sukiyaki. É uma receita com carnes e legumes que deve ser consumida diretamente da panela colocada sobre um fogareiro portátil na mesa. Esse prato tradicional japonês é um dos mais conhecidos no Ocidente e, dependendo do país, os ingredientes podem variar utilizando-se os que se encontram à mão. Gyoza. Tradicionais pastéis da culinária japonesa recheados com carne de porco temperada ou com carne de frango com legumes que apresentam formato característicos e são servidos cozidos no vapor ou cozidos e levemente assados com óleo na hora de servir. Harumaki é o famoso bolinho primavera, de massa fina e crocante, são uma excelente entrada para qualquer refeição. Misoshiro é a sopa de peixe à base de soja, bastante conhecida no Brasil e praticamente indispensável na refeição japonesa. Ela pode ser servida no café da manhã para começar o dia com muita energia. Robata é o nome em japonês para os espetinhos de carne, legumes, peixes feitos na grelha. Elas podem ser comidas pura ou com molhos. Em um espeto de madeira, os ingredientes escolhidos são alternados e devem grelhar no máximo por 5 minutos de cada lado. Teppanyaki. Na lista dos pratos quentes, o teppan se parece bem com o estilo de refeição ocidental. Carnes, legumes ou cogumelos preparados e grelhados na chapa. Udon. Espécie de macarrão grosso e cilíndrico feito de trigo. Em geral, é preparado como um ensopado com cogumelos e legumes. Manju é um bolinho recheado com doce de feijão. É um dos mais populares e apreciados pelos japoneses. Mochi é o bolinho feito de arroz. São comidos principalmente no Ano Novo, pois simboliza a expectativa de felicidade e prosperidade no ano que se inicia. Dessa forma, a culinária japonesa no Brasil passou por uma série de adaptações, utilizando ingredientes locais para manter sua tradição e cultura vivas. Por isso, é muito comum vermos que existem certas diferenças fundamentais entre a cultura, aliás, entre a culinária japonesa e a desenvolvida no Brasil. Bom, essas são as informações básicas que passo para vocês sobre a culinária japonesa no Brasil. Espero que tenha sido proveitosa e útil. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal.